Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe. Um Cresce para todos. No Café Mais Negócios de hoje, nós vamos falar sobre o mercado de imóveis seminovos. E para falar sobre o tema, estamos aqui no estúdio com a corretora de imóveis Tiana Rosa. Também estamos com o diretor de inovação do Cresce Sergipe, Edjou Dantas. Seja muito bem-vinda, Tiana. Obrigada. Se apresente para a turma, para o pessoal que está nos assistindo. Então, meu nome é Tiana Rosa, sou corretora de imóveis há 3 anos em Aracaju. Caí no mercado por um projeto mesmo do destino, de ter me colocado à disposição de fazer o curso de TTI e conhecer um pouco mais sobre o mercado para ajudar no local onde eu trabalhava. Foi aí que tudo começou, porque foi aí que eu me apaixonei por essa relação, essa negociação, essa coisa quente entre cliente e vendedor. E aí, daí por diante, toda a minha vida foi deslanchando no mercado de seminovos. Eu sou casada, tenho um filho chamado João e sou muito feliz como corretora de imóveis em Aracaju. Que bom. Que bom. Agradecer, Tiana, a sua presença mais uma vez. A gente sabe que o corretor de seminovos, né, de avulso, de terceira, dependendo da região, tem essa nomenclatura. É um corretor que tem uma agenda muito apertada, demanda um tempo maior para atender esse cliente, com a visita, com os atrasos, com o trânsito. A gente sabe, agradece a sua presença e para mim particularmente é uma satisfação, porque se Tiana não sabe, ou o mercado não sabe, Tiana foi um divisor de águas numa empresa que eu trabalhava. Ela foi contratada justamente pela figura de ser mulher, né? Então isso foi muito forte, foi um plano interno nosso de tirar um pouco aquela visão masculina, né, de dentro da empresa que a gente trabalhava, e ela chegou quebrando esse paradigma. E acredito que foi uma experiência muito positiva, né, Tiana? Você lembra disso? Lembro, foi muito difícil. Foi positiva, um resultado edificante demais para mim, foi meu treino no mercado, mas foi muito difícil no mercado imobiliário, que é um mercado com um teor mais machista, mais masculino, aí eu chegar e ter que me impor como profissional e como mulher naquele meio. Mas foi muito recompensador. Hoje a gente vê uma diferença, né? Mulheres envolvidas, mulheres até superando em muitos homens lá dentro. Então tudo vale a pena, né? Toda jornada vale a pena. Que maravilha. Tiana, como é que você avalia o mercado hoje de seminovos em Sergipe? Tainá, certa vez, numa negociação, uma proprietária de um imóvel seminovo estava com dúvida se ia realmente assinar o contrato da venda ou não. E aí me passaram essa situação para eu conversar com ela. E eu disse a ela, meu Deus, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? E eu me lembro muito bem de uma pontuação que eu fiz, olha, é muito mais fácil existir sempre seminovos para serem vendidos e o seu imóvel ficar defasado, do que você ficar imaginando que vão surgir outros imóveis novos e que aí o seu vai ficar defasado por isso. Então, seminovo sempre existirá. E o mercado, eu me surpreendi, foi o meu grande aprendizado também na pandemia, o mercado de novos parou na pandemia. Porque já não se podia continuar com as construções, mas o que já estava pronto continuou e foi o boom do mercado imobiliário. Então o seminovo tem essa pegada, ele nunca vai deixar de existir. Então nunca vai deixar de ter trabalho para um corretor que seja focado nessa área. Sim, sim. E quais são os desafios específicos desse segmento, desse nicho? Muito mais a respeito de você se impor com conhecimento e autoridade do que propriamente do imóvel. O imóvel em si é um beabá que todos já conhecemos, mas você se tornar autoridade na negociação e em buscar soluções para esse processo, eu acho que é o grande desafio. Você está sempre buscando se inovar, porque as questões de leis com relação à compra e venda, elas não mudam. Agora, o que muda é o perfil de quem compra e o perfil de quem vende. Então isso, a gente tem que estar muito bem antenado o tempo todo. O grande desafio é você estar sempre antenado em todo esse processo de mudança de pessoas envolvidas nessa jornada. Ou seja, é sobre pessoas. É sobre pessoas, sim. E aí, Tiana, pegando esse gancho, a gente vai, se a gente for para o mercado primário, o mercado de lançamentos imóveis na planta, é um mercado que o construtor ele quer vender. Então está claro ali a necessidade de venda. E no imóvel seminovo ocorre muitas vezes o cliente ele quer vender o imóvel, mas tem um apego emocional. Então realmente será que é aquilo Exato. que ele quer?
Então, às vezes, ele está vendendo para poder comprar outro, às vezes ele está vendendo por uma separação, por uma questão difícil. E aí precisa ter essa habilidade para poder contornar tanto o vendedor como o comprador. Isso. Então, a gente entende que o mercado de seminovo é um mercado onde o corretor precisa ter habilidade para negociar com o vendedor, com o dono do imóvel, com o comprador e fazer, de fato, aí essa integração entre ambos para que seja um bom negócio para todo mundo e no final o corretor receber a parte dele, que é o ideal. O que é que você vê como maior desafio em relação a isso? O que é que você geralmente pode deixar uma dica aí, pessoal, que você faz para conseguir fazer com que essa negociação, essa intermediação de fato seja positiva? Pronto, Joe, o ponto-chave é essa última palavra que você citou, intermediação. Nós somos os profissionais de intermediação do processo. Então, eu preciso estar muito bem preparada para intermediar esses conflitos. É engraçado, né? Porque somos corretores, e aí conflitos, que conflitos, né? Exatamente isso. Como nós estamos falando com duas personagens quentes no processo, comprador e vendedor, eu preciso estar entendendo totalmente o que está por trás da intenção da venda e o que está por trás da intenção da compra. Para que eu possa, tendo o controle sobre essas duas informações, intermediar com profissionalismo, mas me envolvendo nos processos. E às vezes o corretor ele não quer ter esse trabalho, Tainá. O corretor pensa, ele pega um cliente aqui, ele já está pensando na comissão. E se você estiver focado no resultado final, você não vai conseguir ter foco no que está acontecendo no meio do caminho. Aí quando você perde a venda, você fica, poxa, por que eu perdi essa venda? Mas porque você não teve o discernimento de observar nas partes o que é que realmente é a motivação deles estarem vendendo ou comprando. Então, para mim, assim, o desafio é literalmente eu ter controle emocional, para eu não ficar focado em quero fechar, quero fechar, quero fechar. Parar para pensar no que está sendo dito, o que é que o vendedor está falando, a razão de vender, o que é que o comprador está falando que é a razão de comprar, e dentro disso fazer o entrelace. Isso não é fácil, requer muito empenho, muita dedicação, por isso que quando falam comigo durante o dia sobre coisas que não são a respeito de uma negociação, eu vou descartando, porque eu tenho que focar aqui e dizer como é que eu vou resolver isso, sem que alguma parte escape da minha mão, porque eu não observei tal e tal coisa. Até mesmo quando você recebe o contato de um cliente, que ele quer o apartamento X, aí você pergunta assim, esse é o padrão do imóvel que você quer? É sim. Mas esse padrão em outro bairro lhe atende? E os clientes eles não estão acostumados a pegar um corretor e uma corretora que converse com ele. Que questione, né? Questione. Que pergunte o porquê. E aí eu explico sempre, olha, deixa eu explicar por que eu estou lhe fazendo essas perguntas. O seu tempo é precioso e eu preciso lhe oferecer algo muito preciso, para que você não perca tempo visitando milhões de imóveis e até se canse no final do dia, eu não quero nenhum nome porque fiquei na dúvida. Então o meu trabalho como corretora de imóveis também é muito precioso, eu tenho um tempo para fazer gerar resultado e eu preciso dessa informação. Mas se a gente for no dia a dia, naquela avalanche do dia a dia, de atender, mostrar, eu não sou apresentadora de imóveis. Eu sou corretora de imóveis. Eu sou um agente de negócios no mercado imobiliário e eu preciso estar preparada para atender essas partes com inteligência emocional e não perder uma grande venda por causa da pressa do processo. Então é uma venda extremamente consultiva, né? Você precisa entender a dor, a necessidade de ambos. E aí a gente esquece muito do detalhe do seguinte, para eu poder comercializar o seminovo, eu preciso ter esse imóvel na carteira. Então existe uma questão muito complexa nesse mercado que é a prospecção. Então em algumas praças existem profissionais que só prospectam e outras praças profissionais que só vendem. A gente sabe que o nosso mercado ele é um mercado um pouco menor, uma cidade pequena, então a gente acaba prospectando e vendendo também esse imóvel. E aí, Tiana, um dos grandes desafios dessa prospecção é a exclusividade. Então essa exclusividade ela é muito complexa para que você tenha, você tem que oferecer muitos benefícios. E aí o que é que Tiana Rosa faz para poder ter esse cliente, para poder ter essa exclusividade? Joe, veja, quando os clientes entram em contato comigo para oferecer o imóvel para vender, a primeira pergunta que eles fazem é, tem que dar exclusividade? Eu digo, e qual é a sua preocupação em dar ou não dar? A partir do momento que ele expressa essa preocupação, eu tenho urgência na venda. Eu preciso me colocar no lugar dele. O que é que eu digo para ele? Veja, eu vou trabalhar de uma maneira mais eficaz, eu vou postar em mais portais, eu vou estar mais atento aos seus imóveis. Eu tenho tantos imóveis, então não tenho... Por exemplo, se eu tenho 50 imóveis, eu tenho como provar para ele que eu dou conta da postagem e da oferta desse imóvel no mercado. Mais do que uma outra imobiliária que tenha
muitos imóveis não consigam dar conta dessa entrega, então talvez eu consiga trazer ele para mim. Só que eu acho que a exclusividade é muito mais desse processo de relacionamento. Eu consegui mais imóveis exclusivos com pessoas que se relacionavam comigo a partir de uma compra antiga, porque viram minha capacidade, do que por argumentos. De entregar mais aquele imóvel no mercado ou não, eu vou fazer filmagem. Tantos imóveis que nós fizemos filmagens excelentes e não foram vendidos por nós. Mas eu não vejo exclusividade como resultado de venda. E o que a gente quer é resultado de venda. Então, a minha opinião é essa. Eu quero fazer só um adendo aqui. Quando nós, profissionais, nos empenhamos na questão da exclusividade e realmente investir recursos para que aquele imóvel se torne um destaque nos portais, se torne um destaque nas redes sociais, aí sim, eu acredito que você pode comprovar para o seu cliente de que é eficaz da exclusividade e que você vai dar um resultado para ele. E aí, Diana, a gente passou pela pandemia, né? E a gente sabe que a pandemia gerou uma necessidade muito grande do home office, do espaço. As pessoas começaram a verificar que o espaço estava pequeno, que estava em apartamento. A gente viu um boom aqui em condomínios horizontais. Né? Então todo mundo quis se mudar aí e queria de maneira muito rápida. Então não queria esperar um lançamento. As próprias incorporadoras não tiveram tempo e velocidade para lançar empreendimentos horizontais. Então elas não aproveitaram essa parte da pandemia. O mercado seminovo aí deu um boom muito grande, só que, ao mesmo tempo, o desafio de mostrar esse imóvel, o desafio do contato físico, para que o cliente visse o imóvel, para que agendasse a visita, e álcool em gel, e máscara, e toda a dificuldade que a gente sabe. O que foi que você fez para driblar isso, e qual tecnologia você utilizou? Porque começou a se utilizar muito vídeo 360, fotos, e aí, quero que você me conte um pouco dessa transição aí, como foi? Foi engraçado demais, porque assim, os primeiros 15 dias foram terríveis. Porque eu não era do mercado chão, que a gente chama corpo a corpo, né? Eu era gerente de vendas. Então eu me relacionava com corretores. A imobiliária fecha, eu faço o quê? Me demitem. E eu fui agora. Então foram 15 dias de terror. Foi quando o mercado Iracaju, grandes potências do mercado, você estava junto também, começou a fazer reuniões semanais, diárias na verdade, para falar sobre aquilo, para falar como... E me colocaram. Como eu caí lá? Não sei, mas me colocaram lá. E graças a Deus que eu caí lá. Porque isso foi me dando alimento para eu ter coragem. Não tô só, né? Não tô só. Só tá passando por isso, vamos se reinventar, vamos ver como é que a gente faz. E aí aprove a Deus que muitos dos corretores da imobiliária onde eu trabalhava ficaram sem coragem de ir. Tiana, ele tá com cliente, ele quer ir. Vai e vou. Fechei. Vai e vou, fechei. Vai e vou, fechei. E eu fui, na verdade, eu joguei meu corpo e fui. Então, assim, eu me precavia, eu mantinha a distância, mas eu também tentava manter eles, olha, eu tô aqui, tá seguro, mas eu tô aqui, você pode confiar numa pessoa. Porque as pessoas, eu não tive a experiência tecnológica, realmente eu não tive. Eu não precisei fazer filmagem, todos realmente vieram até mim. Então, esse processo da pandemia, movimentando uma necessidade de avanço tecnológico, para mim, não aconteceu. Para mim aconteceu eu ir e na forma como eu abordava, na forma como eu recebia, fazê-los ficarem confiantes e aí um foi indicando o outro, ela vai. E aí eu fui indo. Então, na verdade, essa barreira da crise sanitária, você foi com todos os cuidados, mas preferiu ir fisicamente. E o cliente também quis ir, né? Exatamente. Ele teve essa dificuldade também do cliente querer. E aí um grande diferencial que precisa ter tido para isso é entender que se o cliente, numa crise sanitária, fez questão de visitar, o interesse dele realmente é um cliente ali de fundo de funil que quer realmente fazer o negócio. Exatamente. E o Café Mais Negócios de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua presença. Você pode participar enviando sugestões de pauta também. A TV Cresce Sergipe está muito mais perto de você. Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe.